Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 68. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o artigo 5º, inciso 68, trata sobre o chamado remédio constitucional, o habeas corpus. O habeas corpus, então, ele é um instrumento para que você possa proteger aí o indivíduo contra determinadas restrições, contra atitudes ilegais ou abusivas em seu direito de ir e vir, seu direito de locomover, de sair de um lugar para outro ou de permanecer em um determinado lugar. Então trata-se de uma garantia constitucional voltada aí para proteger a sua liberdade física de locomoção, né? Então se trata aí basicamente de uma proteção, uma garantia constitucional e se caracteriza muito o habeas corpus em seu procedimento pela celeridade, ou seja, a rapidez com que ela é tratada, né, essa medida, e também a ideia de cunho mandamental da decisão. A decisão ela é muito mais prática e muito mais direcionada para a liberdade daquele indivíduo. Então, o habeas corpus tem sido utilizado aí desde muito tempo no direito, né? Ele é um remédio aí consagrado aí no direito, historicamente é admitido para a proteção do indivíduo que é preso ilegalmente e nas constituições vem sendo tratado e dispostos aí na Constituição. Basicamente temos a Constituição de 1891 que trata aí sobre a ideia do habeas corpus também, e várias outras constituições a partir de então tratou sobre o habeas corpus, né? É importante dizer que o habeas corpus ele pode ser suspensivo ou repressivo. A ideia de utilizar habeas corpus é para suspender ou para retirar uma prisão que está sendo realizada, está sendo feita ilegalmente e cometendo um determinado abuso em determinada pessoa que está presa de forma ilegal, uma prisão que não é admitida pelo ordenamento jurídico, né? O habeas corpus também pode ser preventivo. O habeas corpus preventivo ocorre quando está prestes ou está sendo ameaçada a liberdade daquela pessoa. Então, dois tipos de habeas corpus, o repressivo e o preventivo. Um para que a pessoa que já está presa e de forma ilegal, para que ela seja solta, e outra para que que se sente ameaçada não seja presa em decorrência dessa a possível ameaça dela na sua própria liberdade. É importante dizer que a liberdade ativa para embedar um habeas corpus pode ser feita para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode ingressar com um habeas corpus, seja uma pessoa que tenha nacionalidade brasileira, seja um estrangeiro, em favor de si mesmo ou em favor de outra pessoa. O Ministério Público também pode implementar um habeas corpus, desde que possa ser também dentro da sua própria possibilidade, né, no Código de Processo Penal, no artigo 654. As pessoas jurídicas também podem implementar habeas corpus em benefício de uma pessoa física. Então, enfim, existem várias possibilidades para que possa ser ingressado aí no Poder Judiciário com habeas corpus para que ocorra a liberdade de um determinado indivíduo, né? Enquanto que o sujeito passivo, né, nós falamos da legitimidade ativa, ou seja, quem pode implementar habeas corpus, quem é o sujeito ativo, contra quem é feito o habeas corpus, para que o juiz decida e para que proceda com a liberdade daquele indivíduo. Há basicamente a autoridade que promoveu aquela prisão, que é considerada ilegal, ou mesmo um particular que está promovendo aí um constrangimento em razão do seu exercício aí, que está detendo uma determinada pessoa. Então o juiz irá determinar essa soltura, essa liberdade do indivíduo, tendo em vista aí essa prisão ilegal. É importante dizer que o habeas corpus ele tem prioridade sobre todas as ações processuais, inclusive o mandado de segurança, né? Tendo em vista aí a importância do bem jurídico da liberdade de locomoção. Então, tendo essa liberdade, verificando aí basicamente a ilegalidade, o juiz poderá soltar aquela pessoa, cumprindo aí os mandamentos constitucionais
propriamente, né? E aqui no próprio artigo 5º, inciso 68, diz: conceder-se-á sempre que houver que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Sempre que alguém sofrer, habeas corpus repressivo. Ou se achar ameaçado, habeas corpus é basicamente preventivo. De sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, sempre que pensar em habeas corpus, pensar em liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir. Né? Por ilegalidade, ou seja, quando ocorrer algo que fira basicamente o ordenamento jurídico, a Constituição, e que está vendo que não é possível aquela prisão, ou no caso de abuso de poder, quando a autoridade que tenha aquela competência para prender está abusando do seu poder e, portanto, aí também cumprindo uma ilegalidade. Então, a habeas corpus serve justamente para proteger os indivíduos de uma prisão arbitrária, de uma prisão ilegal. Importante dizer que a Constituição faz uma ressalva quanto ao cabimento, no caso aí de punições disciplinares militares, aí no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição. Nessas prisões, tendo em vista disciplinas militares, não será possível o habeas corpus, tendo em vista aí se trata de uma punição disciplinar. É uma ressalva, né? Sendo cabível o habeas corpus para aferir os pressupostos formais, por exemplo, a autoridade, a hierarquia da autoridade, a pena que não foi vedada pelo andamento, o ato praticado sancionado, etc. Porém, é uma restrição dada pela Constituição no artigo 142, parágrafo 2º, essas punições disciplinares militares. Então, basicamente, o artigo 5º, inciso 68, trata do habeas corpus. Habeas corpus é um remédio, é um instrumento constitucional que dá essa garantia constitucional ao indivíduo que está sendo ameaçado ou que sofreu uma prisão que não é considerada lícita, ou seja, sua locomoção está sendo ameaçada, e nisso cabe o habeas corpus pela ilegalidade ou pelo abuso de poder de uma determinada autoridade que veio a restringir essa liberdade. Então esse é o artigo 5º, inciso 68.